Algo tem me chamado a atenção recentemente. Nós tivemos um momento de uma crise política, econômica, de crescimento no país, mas eu vejo que existem alguns arautos, alguns cavaleiros do Apocalipse, que falam da crise como se fosse algo muito inédito, muito agora. Na verdade, se nós puxarmos a memória muito recente, a partir de Getúlio Vargas, passando por Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, sem falar do disfarce da crise do regime militar, que enquanto se cantava somos 120 milhões em ação para frente Brasil, era para esconder, na verdade, um crescimento quase que disfarçado, né? Um crescimento maquiado, né? de um momento de glória que depois fomos ver as dívidas que nós contraímos. Essa crise continuou na transição do governo da ditadura para o governo ainda semidemocrático, e aí nós tivemos a crise com Tancredo Neves, depois a crise de saber quem seria o sucessor, se aceitaríamos o vice, o Sarney, que era uma raposa já bem antiga. Depois tivemos também a crise do impeachment do Collor, né? Logo uma segunda crise, porque quem é o vice? Agora a crise é com o vice Itamar. Depois da crise do Itamar, uma inflação galopante, 80% ao mês, nós enfrentamos a crise com o Fernando Henrique, que passou pela crise também. Havia muita crise, não se pode negar isso, essa fantasia de que era o Salvador, não era. E depois nós tivemos também uma outra crise, que essa crise já era com o metalúrgico que assumia, e havia uma crise da desconfiança internacional do nome dele, se seria realmente um bom governo. Especulações, o índice de confiança brasileiro cai, e se passa por essa crise, passa pela marola da crise de 2008 no mundo, e depois nós enfrentamos a crise com a Dilma. Então, um ponto muito claro para mim é que a crise sempre existirá. Isso não tem como negar, e nós sempre viveremos nela. Sempre haverá crise. E o que eu vejo aqui tem muita gente com mimimi, né? Eu falo que tem muito mimimi, muito cavaleiro do Apocalipse aí, alardeando a crise como se fosse a última coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que negar a crise, ela existe, ela está aí. Já passamos pela inflação galopante de 80%, já passamos pela privatização, pelo mensalão, agora a Petrobras, quem vem agora é o Bandes ou quem sabe a Eletrobras. A crise sempre existirá. Agora a grande questão é como olhar para esse processo da crise. Ou eu me curvo diante dela e aceito a crise como uma última notícia, ou eu vou arregaçar as mangas para ir em direção à solução dessa crise. Eu acho que na crise há uma excelente oportunidade para crescimento. Eu sempre percebo que é na crise que as pessoas crescem. Foi assim com o Japão, foi assim com a Alemanha, foi assim com os Estados Unidos. É em meio à crise que a gente começa a enxergar as possibilidades e criar novos modelos mentais. Ou você fica parado reclamando da crise, ou você vai na direção e busca a solução para ela. Eu costumo dizer que enquanto uns choram, outros vendem lenço. E o convite hoje, nessa manhã, é perguntar se a gente quer chorar ou vender lenço. A diferença entre o sábio e a vítima é que a vítima vive reclamando da crise ou do problema. E o sábio olha para a crise e para o problema e diz, poxa, eu preciso vencer. Não adianta ficar reclamando aqui que nada vai acontecer. Não vai ser um milagre, não vai cair nada do céu. Então, assim, ao invés de se vitimar e colocar a culpa em algum governo, e todos já passaram por crise, eu acho que é interessante assumir a responsabilidade de enfrentar a crise. Tem uma passagem bíblica que eu gosto bastante. Moisés tinha passado por uma crise no Egito e tinha se tornado um pastor de ovelhas. E é interessante o encontro de Moisés com Deus, porque no meio da tranquilidade de Moisés, já era pastor, Deus chama ele para a crise. E Deus pergunta a Moisés assim, o que você tem nas mãos? E ele tinha um cajado. Significava que era a auto-independência de Moisés, porque ele tinha conseguido ser pastor no meio da crise.
E Deus então pede a ele que desça para o Egito, para livrar o povo. E ele vai com a vara, com o cajado. E é interessante que tudo a partir dali acontece com o cajado. Moisés, as pragas vêm com o cajado, a água vem a partir do momento que ele toca na pedra com o cajado, as cordonizes caem quando ele aponta o cajado, e o mar se abre quando ele levanta o cajado. Eu quero te dizer que, independente da crise, você tem que ter nas mãos o teu cajado. Significa a tua fé, o teu trabalho, e seguir em frente. Se pensarmos assim, com certeza, o mar vai se abrir e não se iluda, virá a próxima crise. Mas ficar parado é que não adianta ficar parado e reclamando. Eu costumo dizer que para ser abençoado, tem que estar abençoado. Então vamos trabalhar, é o que nos resta. Bom dia.